Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Daniele, sou professora de História e o tema que eu trouxe para vocês hoje é sobre a Revolução Industrial. Vocês já ouviram falar sobre este assunto? O objetivo da aula de hoje é conhecer os fatores que levaram a Inglaterra a ser pioneira no processo revolucionário, tá? Também iremos observar a vida dos trabalhadores durante todo o processo industrial e as lutas desses mesmos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Então, os primeiros movimentos de lutas veremos nesta aula. Como vocês estão vendo, a gente tem ali como definir a revolução industrial. O que é revolução? Revolução nada mais é do que uma transformação, nesse caso industrial, uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, a partir da Revolução Industrial, que iniciou-se na Inglaterra em 1760, o mundo nunca mais foi o mesmo após o início da Revolução, da transformação das máquinas. Quais fatores que contribuíram para que a Revolução Industrial tivesse início na Inglaterra? Que fatores? Lá na Inglaterra tinha acúmulo de capital, ou seja, eles tinham dinheiro. Esse acúmulo de capital vem do comércio, da pirataria e também a Inglaterra tinha muitas colônias, acumulando dinheiro. Além do acúmulo de capital, outro fator que contribuiu foi a agricultura desenvolvida. Então, eles tinham técnicas sofisticadas, agricultura comercial, para garantir a produção. Um outro fator, e não menos importante, era a mão de obra farta e barata. Mão de obra farta e barata. Essa mão de obra vem da lei de cercamento. Tá? Os grandes proprietários de terra cercaram as suas terras e dispensaram os poceiros que ali estavam, ou seja, os camponeses ficaram sem terra, fazendo o êxodo rural, saindo do campo e indo para a cidade, formando uma massa de desocupados que posteriormente serão utilizados ou seriam utilizados no processo revolucionário, ou seja, mão de obra farta e barata. Um outro fator também que contribuiu para que a Revolução Industrial iniciasse lá na Inglaterra foi a abundância de carvão e ferro. Então, no solo inglês havia o carvão mineral, o ferro foi utilizado para fabricar as primeiras máquinas e o carvão mineral para mover as primeiras indústrias ou as primeiras máquinas a vapor, tá? Um outro fator também de grande relevância foi o puritanismo. Puritanismo é a igreja pura, ou seja, ela não condenava o lucro, portanto também contribuiu. Teve outros fatores, mas esses são os mais importantes, né? A mão de obra barata, tinha também agricultura desenvolvida, tinha abundância de carvão e ferro no seu território. Esses são os fatores que contribuíram para o pioneirismo inglês, ok? As primeiras inovações tecnológicas lá na Inglaterra foram inovações na área têxtil. Tá? Então, depois da área têxtil, né, a lançadeira volante, a máquina de fiar, que foi extremamente importante, ela podia produzir 80 fios simultaneamente. O que 12 fiandeiras faziam, uma única pessoa poderia realizar, manusear a máquina sozinho. Então foi uma grande inovação. Depois do processo de tear, veio também as máquinas a vapor, aperfeiçoada por James Watt. Esse que vocês estão vendo aí na tela é o James Watt, tá? Então foram criadas locomotivas, foram criados barcos a vapor, meios de transporte que facilitaram, então, o transporte de mercadorias, tanto de matéria-prima quanto de produtos
prontos, industrializados para serem transportados e também de pessoas. Vale lembrar que além da locomotiva e também do barco a vapor, surgiu nesse período o telégrafo, que é o primeiro meio de comunicação, ok? Pessoal, as consequências da máquina a vapor foram as fábricas não precisavam mais ficar próxima dos rios, agora elas poderiam ir para a cidade. Nas cidades, a mão de obra estava lá, então facilitava a busca pela mão de obra. Então ocorreu um inchaço das cidades nesse período. As cidades também passaram a contar com fumaça das chaminés da fábrica, mudando a paisagem, ok? O sistema fabril ele acabava de se consolidar com as máquinas a vapor e com a fábrica nas cidades, os operários acabaram se multiplicando. Aqui eu tenho as condições de trabalho. Como que vocês acham que eram as condições dos trabalhadores durante a primeira Revolução Industrial? Isso mesmo, elas não eram fáceis, as condições eram precárias, os locais eles eram insalubres, os trabalhadores trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, então o trabalho era extenuante. Tinha leis de trabalho nessa época? Não tinha leis de trabalho que amparasse o trabalhador. Era comum acidentes de trabalho e quando isso ocorria, eles ficavam impossibilitados de exercer atividades, eles eram demitidos, tá? Então, sem nenhuma lei que os amparasse, ok? E as mulheres nessa sociedade, elas também trabalhavam? O trabalho feminino, as mulheres também iam para a fábrica, tá? Então, temos ali uma imagem das mulheres trabalhando dentro da fábrica. Ou seja, elas recebiam 60% a menos que os homens, às vezes desempenhando a mesma função do homem e ganhando menos. Logo, nós temos também as crianças. Onde estavam as crianças? Se as mães estavam nas fábricas, o pai estava na fábrica, as crianças também estavam no trabalho fabril. Só que elas recebiam a quinta parte de um adulto. Muitas trabalhavam nas carvoarias, muitas crianças também não frequentavam a escola e sofriam maus tratos, tá? Então era comum a mortalidade infantil ser alta nesse período da Revolução Industrial. Nós temos duas classes sociais que agora surgem nesse período, que é os burgueses versus o proletariado. O proletariado é o operariado da fábrica que vende a sua força de trabalho para o mundo capitalista e do outro lado a gente tem os burgueses que detêm a hegemonia capitalista que está em suas mãos, que vivem em casas luxuosas, teatros, participam em teatros, jantares e tal, enquanto os trabalhadores moram em cortiços em condições muito precárias, tá? Frente a essa situação desumana em que os trabalhadores viviam, será que eles passaram a fazer alguma coisa, alguma mudança? Ou eles aceitavam essa situação? Não. Muitos trabalhadores começaram a fazer greves. As greves não eram permitidas nesse período e elas eram reprimidas de forma muito violenta. Então, alguns movimentos surtiram efeito durante esse período da primeira Revolução Industrial. Um desses movimentos foi o ludismo, liderado por Ned Ludd. Apesar de a gente ter poucas informações sobre esse movimento, o ludismo seria a quebradeira das máquinas. Muitas máquinas chegavam e tomavam o trabalho de muitas pessoas. Então eles acreditavam que as máquinas é que estavam tirando o emprego dos trabalhadores. Então era preciso quebrar, ok? Defendiam então a quebra das máquinas e o retorno do trabalho manual. Um outro movimento de grande relevância que aconteceu no período foi o cartismo, tá? Em 1830, esse movimento de trabalhadores ganhou fôlego, tá? Ganhou força e eles lutavam por melhores condições de trabalho e também lutavam por direitos. O cartismo, na verdade, foi a Carta do Povo.
os trabalhadores coletaram em torno de 1 milhão de assinaturas e levaram essa carta para o parlamento pedindo, reivindicando melhores condições de vida. Entre as reivindicações que eles desejavam, estava lá o voto secreto, tá? A abolição do voto por renda, que é o voto censitário, e também a proibição do trabalho feminino e infantil, ou a regulamentação do trabalho feminino e a proibição do trabalho infantil. Também desejavam reduzir a jornada de trabalho. Pessoal, na verdade é bem extenso esse assunto, mas o que deu para a gente compreender? Que a Revolução Industrial ela teve início lá na Inglaterra, que determinados fatores contribuíram para isso, que as condições de vida dos trabalhadores elas não eram boas e que eles tiveram que se movimentar para poder mudar essa situação, certo? Claro que a Revolução Industrial ela tem muitos pontos positivos, mas ela tem muitos pontos negativos. Eu vou deixar um quadro para vocês para a próxima aula aqui de fatores positivos que a Revolução Industrial trouxe e também de fatores negativos. Na próxima aula faremos um debate sobre este assunto. Beijo, até a próxima aula!